Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, sempre digo, irmãos, que às vezes tem coincidência que são providências. E neste ano, veja, lendo o livro de Neemias, a página mais importante sobre a Bíblia, a proclamação da palavra de Deus e o povo sedento da palavra de Deus, o povo que assume, amém, dá o seu sim à palavra de Deus. E hoje é o dia da Bíblia. O mês da Bíblia é todo o mês de setembro, mas nós fizemos um curso bíblico sobre este tema, aliás, o tema central da Bíblia, que é a graça de Deus. Inclusive, eu aproveito para dizer, quem ainda não tem este livro, eu não sei bem o que é baratinho assim, foi publicado já quando o Helder fez o primeiro curso bíblico, é ou não é? Se ele está aqui também graças a um curso bíblico, certo? Interpretando as Escrituras. Bem, São Jerônimo é chamado o Leão da Dalmácia. Era um homem enérgico, de grande cultura. Ele aproveitava de todos, de cada um procurava de sugar o que havia de bom. E a respeito da Bíblia, pelos conhecimentos que eles tinham, foi convidado pelo Papa Dámaso em Roma para traduzir a Bíblia, comentar. Mas o que é curioso é que quando morreu o Papa, alguns queriam fazê-lo Papa, mas acharam que podia ser também um bom Papa, mas demais enérgico, e talvez muitos iriam até se afastar pelo caráter impetuoso que ele tinha. Bem, quando ele viu que não tinha mais para ele talvez espaço em Roma, ele era secretário do Papa, ele disse, é melhor que eu me retire agora. Ele foi em Belém, na Terra Santa, e lá continuou a tradução da Bíblia. Imagine que, não sei se o livro de Esther ou de Judite, diz que numa noite traduziu aquele livro, um dos livros mais curtos. E o que sabemos, às vezes tem lendas que podem ter um fundamento. Ele que era chamado o Leão de Judá, a lenda diz, eu não sei se é verdade, acho que deixamos como lenda, ele estava nesta gruta, uma gruta ao lado também da gruta de Belém, lá em Belém mesmo, onde nasceu Jesus. E diz que um leão cuidava dele, era o guardião da gruta. É muito interessante o amor que ele tinha pela palavra de Deus. E junto com ele, quando foi em Roma, algumas damas, matronas romanas foram juntos. Ele as tratava assim, com impulsividade, mas parece que elas estavam apaixonadas tanto da palavra de Deus, que aguentavam também as impulsividades de São Jerônimo. Mas eu gostaria de contar também uma experiência muito interessante. Eu tive a oportunidade, me foi oferecida pelo meu bispo lá da Itália, um curso em Roma, onde havia várias matérias típicas, Bíblia, mística, psicologia. Fui fazer um curso assim, muito proveitoso. Eu já estava na idade canônica, quase 50 anos, os meus professores eram mais novos. E quando terminei o curso, para voltar no Brasil, a gente sempre vai lá pechinchando para uma passagem mais barata, mas achei... E a agência me diz, mas senhor, tem uma viagem bem mais barata. Roma, São Paulo é muito cara, mas se o senhor quiser, o senhor faz Roma, Toronto, São Paulo. Não é de graça, mas os aviões estão vazios, promoção.
E eu, há tantos anos, queria visitar uns primos que nem conhecia. 2 meus tios-avós e 2 tias-avós emigraram para os Estados Unidos. Eu disse, puxa, no norte dos Estados Unidos, perto de Toronto, estão lá meus primos. E assim me aproveitei, eu disse, viagem mais barata, aproveito para visitar os meus primos. Mas Deus tinha outros planos. Quando eu cheguei em Toronto, logo um grupo de portugueses, o padre daquela paróquia disse, nós está chegando de Roma, depois de um curso, mas nós precisamos de um curso bíblico, senhor padre. O senhor, tá bom. E o padre já logo organizou uma semana de curso bíblico naquela paróquia. Como é que eu vou visitar meus primos? Reservei 2, 3 dias para os meus primos, mas terminado o curso para os portugueses, migrantes do Portugal para o Canadá, não é que um grupo de imigrantes italianos chegaram lá com ciúme. Como é que nunca se viu? O senhor dá cursos portugueses e para nós nada. Fiquei mais uma semana, um outro curso bíblico. E está aqui o conteúdo do curso bíblico. Quando cheguei no Brasil, depois publiquei este livro. Mas tudo isso para dizer, meus irmãos, a minha vida foi de muitos cursos bíblicos. Hoje à noite nós nos encontraremos e peço também a vocês, queridos ternureiros, de orar para que este nosso pequeno e tão pouca coisa, presencial, porque devemos voltar ao presencial. Vimos no nosso curso bíblico sábado e domingo como é diferente o presencial. No presencial, a afetividade, como diz o Papa, a aproximação. Vamos pedir isso a Deus e vamos ler, dar mais tempo à Bíblia. Mais eu leio e mais descubro coisas. Vira e revira. Dizem os rabinos, vira e revira a Bíblia, sempre tem alguma coisa nova. Por isso, peçamos a Deus que hoje mais pessoas se conscientizem de ler todo dia a palavra de Deus. Mais um conselho, não fiquem, pega a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse, não. Aquilo que eu disse a alguns de vocês, pega o Evangelho, Atos dos Apóstolos, os livros mais fáceis, e depois poderá ler os outros livros, mas sempre, antes de ler, tem que ler a introdução, para saber, são chaves de fenda para abrir o tesouro. Agradeçamos a Deus deste dia especial da Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.